Oi, gente. Oi, gente. Vamos lá, hoje a gente tem uma pergunta aqui no nosso vídeo de perguntas. Pergunta séria. Bem séria. Sério, você quer ler? Quer que eu leia? Pode ler. É? Nossa, é grande. É uma longa pergunta sobre delicadezas da vida sexual. É um bom título pra esse vídeo, Delicadezas da Vida Sexual. Eu tinha pensado mais em gozar é fundamental? Gozar é fundamental. Oi, Manu e Flor, entre parênteses. Não entendi por quê, mas tudo bem. Estou enviando ela essa mandou pro meu, né? mensagem para pedir uma ajuda. Resposta conselho, dado por vocês dois, se possível, em vídeo. Aí está. Estou inscrita há vários meses no canal. Não lembro quando exatamente me inscrevi, porém, somente hoje assisti uns 10 vídeos pela primeira vez. Que ótimo! Tem muito vídeo mesmo. Realmente. Confesso que não tenho nem palavras para descrever tudo o que senti e a coincidência de algumas coisas que vocês falavam com acontecimentos da minha vida e com minha maneira de ver o mundo. Tamo junto. Bom, sem mais delongas, estou enfrentando uma turbulência no meu relacionamento e não sei o que fazer. Quanto mais tentamos resolver, mais parece ficar confuso. Namoro há quase um ano, porém nunca conseguimos ter uma relação sexual satisfatória. Meu namorado fica preocupado, angustiado, se culpando demasiadamente e eu, que antes não me importava em não gozar em relações anteriores, fico sem saber o que fazer e me culpando também. Aos meus olhos, o ato sexual é exatamente onde enxergamos a forma mais explícita de machismo. Seja nas nossas próprias relações violentas ou simplesmente na incapacidade da mulher sentir prazer. Porque foi castrada por um mundo machista patriarcal opressor. Eu, particularmente, não consigo sentir tanto prazer no sexo, porque não consigo me libertar e a cada falha parece que isso fica pior. Me culpo, me responsabilizo e me sinto impotente. Continua aqui. Infelizmente, como a maioria esmagadora das mulheres, não tive uma educação sexual, não aprendi muitas coisas como os homens aprendem logo cedo. Até mesmo quando saía com amigos, com zero intenções, ouvia se dê valor, se dê respeito da minha mãe, quando saía com os amigos, né? Junto com caras feias e maus olhados. Bom, por muitas vezes eu me senti suja, outras me senti insensível ao toque, outras me senti ansiosa. Hoje me sinto uma bomba de sentimentos e incapacidade. Só para vocês terem noção da situação, na última vez que meu namorado foi fazer sexo oral em mim, eu tentei relaxar o máximo possível e surgiu uma vontade incontrolável de chorar. Chorei horrores. Meu namorado obviamente se sentiu mal, ele se preocupa bastante com o meu prazer, mas também se sente impotente em relação a essa problemática. Tenta me ajudar, mas tem sido muito difícil, às vezes me masturbo, mas não é muito frequente. Estudo e costumo não ter muito tempo, acabo não conseguindo relaxar a mente. Quando me masturbo também me dá vontade de chorar. Sexo, para mim, desde a minha primeira experiência, é um campo de angústias, violência, sensibilidade, desigualdade, desprazer, ao mesmo tempo que sinto coisas boas no toque, às vezes desejo, infelizmente muito reprimido. Enfim, essa situação está sendo muito turbulenta para meu relacionamento, não sei até quando meu namorado irá permanecer, porque isso também tem machucado ele bastante. Ele gosta de mim, sente excitação, desejo, prazer e goza, mas fica infeliz por não conseguir gerar isso em mim. Isso deixa sem perspectiva para o nosso namoro e evidentemente também é difícil para mim. Portanto, se possível for, gostaria de ver um vídeo falando dessas questões de prazer, relaxar no sexo, se permitir, sei lá, não sei bem como agir, enfim. Se conseguirem ler, agradeço imensamente. Saibam que vocês formam um lindo casal e possuem um canal brilhante. Obrigado. Observação, não sei se influencia em algo na situação, acredito que não, mas estou com 20 anos de idade. Claro que influencia. Isso quer dizer que você ainda tem muito tempo para gozar na sua vida e para entender aí como é que você sente as coisas, que eu acho que é o principal, que você tem que descobrir. Uma pergunta bem complexa dela e me senti fiquei muito, ao mesmo tempo que entendo a sua angústia e a sua dor aí, acho que essa pergunta pode ajudar muita gente aqui no canal.
E essa pergunta, posso te dizer que fiquei bem identificada com ela. E acho que talvez muitas mulheres que estão assistindo a gente também fiquem identificadas com ela. Bom, vou começar falando que eu acho que a primeira coisa que a gente passa, nós mulheres todas, meninas, quando meninas, é realmente uma certa repressão de todos os lados. Porque por mais que a gente tenha, talvez, uma mãe mais moderna, no caso da minha, por exemplo, que era uma mãe mais livre e tal, eu tenho várias outras pessoas na sua família que estão ali em volta de você, que fazem parte da sua criação, que podem te castrar ou te, sei lá, reprimir e te oprimir nessa questão sexual. Eu tive muita dificuldade, se te ajuda, pra gozar nas minhas primeiras relações. Eu tive relações, inclusive, grandes em que eu não sentia prazer no sexo, ou sentia prazer por estar ali com aquela pessoa, pelo carinho, pelo beijo, pela energia trocada, mas não conseguia gozar exatamente. Então, não era ruim, ao mesmo tempo eu não sabia como lidar com aquele sexo pro meu prazer mesmo, né? Pra chegar no gozo. Eu acho que muitas mulheres têm problema com gozar, a gente fala pouco sobre isso. Cada vez mais eu tenho vontade de falar sobre isso com as mulheres, com as minhas amigas, com umas pessoas que estão disponíveis e querem se abrir nesse sentido, porque eu acho que o corpo feminino é muito complexo, eu acho que a nossa sexualidade é muito reprimida de todos os lados, né? Então a gente começa assistindo filmes, por exemplo, na adolescência, em que o sexo é sempre pautado pelo gozo masculino, em que o sexo é sempre pautado pelo papai e mamãe, e você não vê uma cena num filme adolescente onde tem um homem masturbando uma mulher ou fazendo ela gozar, é sempre a coisa de meter ali e a mulher sente prazer não sei da onde. Claro que tem mulheres e mulheres, tem mulheres que gozam com mais facilidade, tem mulheres... Tem tudo, né? O corpo da gente, cada um entende ali como se relacionar com ele e como é que ele opera, assim. Cada corpo tem um jeito de operar, normal. Eu acho que é muito importante você entender qual é o seu jeito, como é que você sente prazer. E descobrir isso é um processo mesmo. É um processo que eu acho que a gente vai descobrindo a vida inteira, entendeu? Eu vejo, por exemplo, mulheres bem mais velhas, de 50, 60 anos, que têm prazer sexual e que chegaram no auge do prazer sexual com essa idade. Porque foram entendendo o seu corpo no processo de amadurecimento desse próprio corpo. E isso é muito bonito. Pensar que nós, mulheres, apesar de ser cruel a passagem do tempo pra gente, quer dizer, a gente não pode mais engravidar, a gente... claro, a gente... os hormônios, toda essa coisa dos hormônios, entra na menopausa e tal, a gente continua tendo desejo sexual pra sempre, a gente continua podendo gozar pra sempre, a gente não sofre da coisa da impotência, que é um problema apenas masculino, problema deles, que eles vão ter que lidar com isso. Não é um problema nosso, a gente pode gozar... Até me risquei aqui sem querer. A gente pode gozar infinitamente, a gente vai poder gozar pra sempre na nossa vida, e isso é muito libertador. Pensar que a gente pode gozar e a gente pode gozar sozinho, e pode ser incrível gozar sozinho. Falei muito já. Fala aí um pouco, antes de eu dar as minhas dicas pra ela. Não, acho, muita coisa pra falar, né? Vou tentar, então, primeira coisa que eu acho que é importante, tentando ser prático, assim, primeira coisa que eu acho que você tem que, se você não faz terapia ou coisas assim, você tem que fazer, assim, eu acho que você tem a repressão do corpo feminino, ela é geral, né, ela acontece no nosso mundo, talvez um pouco cada vez menos, mas continua acontecendo. Ao longo do século XX isso foi diminuindo, assim, os movimentos de liberação, feminismo, 68, essas paradas todas foram revisando a coisa e estão revisando, mas continua aí. Então é difícil, mas eu acho que o seu caso é um caso meio radical da situação, tipo chorar, a angústia e tal, o que você sente, a culpabilização e tudo isso parece bater em você de um jeito intenso. Então eu acho que vai ser difícil, de você resolver isso sem ajuda, sem alguém falando, vamos lá, vamos conversar e ver de onde que vem isso, porque são campos, obviamente, eu sempre falo isso, mas nesse caso é muito claro que são campos do inconsciente mesmo, assim, tem coisas que você não entende porque você está chorando, você não está vendo de onde está vindo esse afeto, por que esse afeto que deveria ser bom, ele vem povoado de ruim,
né? Por que ele vem misturado com a culpa, com a sujeira, com o errado, com tudo isso? Por que vem? Tem a repressão? Tem, mas é que em algumas pessoas a repressão ela suca mais fundo, nesse sentido, em outras ela suca mais raso, em outras ela suca muito menos. Ela faz um corte mais radical, às vezes mais, às vezes menos. Então, acho que tem que tentar ver o que é com você, isso aí. E isso é um processo, como você está falando aqui, eu acho que é um processo longo mesmo. Então, você vai ter que dissociar essa experiência do seu, a minha opinião, tá? Essa experiência do seu processo da experiência do seu namoro de agora. Relaxa com esse namorado, isso é um lado, né? Relaxa com esse namorado e relaxa com a ideia de que ele vai embora por conta disso e tal. Isso também soma um problema que acho que não precisa, eu entendo que some, mas não precisa. E entenda que até que ponto é possível abrir esse diálogo com ele, porque eu não sei até que ponto vocês conversam, mas ele também está inseguro, ele também está cagado. Assim, ele também tá com medo de perder também você tá com medo porque de perder você não tá porque você não tá gozando. gozando. Ele também tá com medo ele também tá se sentindo incapaz. Merda. Então, tem uma coisa que a repressão funciona para o homem de um jeito muito diferente, é óbvio, mas essa demanda do gozo, o homem tem que ser potente, já falei disso muito aqui, tem que gozar, tem que ser potente, tem que ser forte, tem que fazer a mulher gozar, ainda hoje em dia tem mais essa que não tinha, mas agora tem, ainda bem, pelo menos, mas isso também gera uma série de cagadas pro masculino, né? Então, se a menina é reprimida intensamente criança, o menino também mas depois ali na puberdade, quando você continua sendo reprimida, a cara feia da sua mãe, com quem que você vai sair e tal, a gente passa a ter que ser o comedor, né? Ali nessa mesma idade que você tem uma dupla repressão no feminino, que não pode usar saia, não sei o que e tal, essas coisas todas, pro menino vem uma coisa de você tem que começar a ser o comedor, né? Tipo, a história que eu sempre conto do meu pai, eu tinha 12 anos, ele falou, bom, você vai transar, o negócio é gozar fora. E eu não tinha nem beijado na boca ainda. Né? Eu só fui beijar na boca com 15 anos. E aí, até, enfim... Mas o seu pai também é uma sensibilidade, meu pai era um né? idiota completo. Mas é meio que uma regra de homens dessa época. Tem que entender também como é que ele foi. É um cara que nasceu na década de 40 numa difícil. Fazenda no interior do Mato Grosso do Sul, né? Então, não tem. estou desculpando nem nada, mas isso estava lá nele. Você passa pra frente que você pode, né? Então a gente tenta se desfazer disso, mas então estou dizendo isso para dizer que para ele também tem uma... Não estou falando, coitado dele, não é isso, tá, gente? Mas... Então, você tem que entender que diálogo é possível com ele e entender que você também não vai dar conta de se liberar totalmente na semana que vem. Assim, hoje gozei e tal. É um processo longo, a culpabilização junto com o sexo é um processo muito intenso que as mulheres enfrentam, os homens também enfrentam. A ideia de se limpar depois. Por que as pessoas têm que se limpar depois que fazem sexo? Por que faz trança, já levanta e tal e tal? Tem uma culpabilização automática que vem com o sexo de modo geral. Prazer, né? O prazer, tem a ver com prazer também. A gente... É que o prazer tem a ver com sexo, né? O que é o prazer? Então, você se culpa porque você comeu, teve prazer comendo? Bom, aí vai dizer que teoria que a gente vai usar para defender o quê? Mas pode ser o prazer. Mas então você quer se retirar. Eu acho que é uma culpa dupla, né? Porque você se culpa pelo prazer, mas ao mesmo tempo você se culpa porque você teve prazer com o seu próprio corpo. Sim. Você teve prazer com o sexo, por mais que a gente tenha uma criação mais livre e tal, o sexo é um problema. O sexo é uma questão. O sexo não tá todo mundo transando e livre na sua sexualidade. Tá todo mundo meio oprimido na sua sexualidade, né? Você tá ali meio... Não sei se todo mundo, mas eu acho que a grande maioria das pessoas. Acho que a grande maioria das pessoas, amor. Acho que é muito difícil ver uma pessoa totalmente livre sexualmente, assim, que não tem amarras, que não tem problemas, que tá tranquila com a sexualidade dela. Eu acho que é raro, que bom que tem gente que tem, que bom que cada vez mais, mas eu acho que o sexo, ele é sempre tratado como uma coisa... É sempre um tabu. Mas bom, aí é porque realmente chega um momento da infância ali que você vai falar, ei, para. Sim. Pensando na sexualidade infantil, né? Que assim, não tô falando de sexualidade infantil entendendo como prazer da criança se erotizando, enfim. A pessoa, aquela pessoinha ali descobrindo as suas zonas erógenas também, né? Martim mexendo no pinto e tal. Aí como é que eu vou falar pra ele, isso foi uma grande questão agora, tipo, mês passado, como é que eu fui falar pra ele que ele não podia mexer no pinto na rua, assim e tal.
Na minha opinião, não podia, porque ele pode discordar de mim, mas eu fui falar pra ele, olha, filho, você gosta de mexer no seu pinto, né, e tal. Que é gostoso, né? Gostoso. Então, as pessoas podem achar estranho. Então, talvez seja legal fazer isso tipo no seu quarto, no seu lugar, assim, entendeu? Não tem nada de errado, é ótimo mesmo, mas as pessoas adultas podem achar estranho. Eu falo, mas por que as pessoas vão achar estranho? Porque as Eu falei, pessoas também não adultas sei, são elas são religiosas, estranhas. elas são Pessoas estranhas. adultas são estranhas, Mas mas é porque acontece imagina, sim. é porque eu acho, por exemplo, é que imagina se todo mundo, o mundo todo mundo ficasse meio pegando nos seus pintos e nas suas xoxotas, assim, na rua e falasse, ai, gostoso. Que maravilha seria viver, Maravilha né? seria viver. Seria assim, a pessoa livre. Tem estudos sobre isso, a gente podia até fazer um vídeo depois sobre isso, sobre a relação entre a repressão da masturbação e a violência, o sofrimento e tal, e os índices de sofrimento psíquico, assim. As sociedades que têm menos repressão e as sociedades que têm mais repressão. Com certeza, as sociedades que têm mais repressão são sociedades mais violentas. Repressão no sentido de regular isso, de falar você não pode, entendeu? Agora é mais leve, a gente já não fala, menino, tem gente que fala, né? Mas tira a mão daí, vou arrancar de fora. A gente é um grupo muito específico de pessoas muito privilegiadas, com uma educação privilegiada, com um pensamento... Privilegiado. Não, privilegiado não, com um pensamento... assim, mais aberto, diferente, né? Você não pode falar... Acho que tem gente muito mais aberta do que a gente também, sempre digo Acho isso. que tem gente muito mais aberta, mas ainda assim acho que é uma parcela muito pequena no nosso país. Sim, acho sim. que a maioria das pessoas continua tendo uma educação sexual bem, tipo... Tira a mão daí. Tira a mão daí. O que você tá fazendo? Que é isso, garoto? Sai daqui. Que é isso? Cortar Para com isso isso. fora, hein? Vou cortar isso fora. As meninas, então, nem se fala. As meninas não se masturbam. Pra mim, então, eu vou falar isso pra você. Aí começa as minhas dicas. Dicas sexuais da Maria Flor. Mentira. O que eu vou dizer pra você? Primeiro, que eu acho que é uma libertação. Que foi pra mim, tá? Vou dizer do meu caso. E aí, de repente, isso vai te servir de alguma forma. Mas eu acho importante. Compre um vibrador. Entra na internet, vibradores, clitorianos e tal. Eu acho que isso ajuda muito a gente a conhecer o nosso corpo. Acho mesmo. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de começar a me masturbar. Eu me masturbar com a minha própria mão. Isso só veio muito tempo depois de eu estar ali trabalhando com o vibrador, entendeu? Então, o vibrador, pra mim, foi uma libertação, porque eu entendi como eu gozava sozinha. E aí, a possibilidade de gozar sozinha fez com que eu pudesse gozar junto. Porque o nosso corpo é complexo. Às vezes, o que você vai pensar, o que vai te fazer gozar, o que vai fazer você pensar e gozar, não tem nada a ver com uma coisa... Não é racional, entendeu? Às vezes, você vai gozar pensando numa coisa e fala assim, meu Deus! Outra coisa que eu acho muito importante, ter tempo para gozar. Ter tempo. Não se pressione. Não fica pensando, ai meu Deus, mas ele já tá me chupando, já tem 40 minutos, eu ainda não tô nem perto disso aqui. Nada. Que desespero, o que eu vou fazer? Não, tá tudo bem. Ou então fala pra ele, eu não tô conseguindo. Falar que você não tá conseguindo também é libertador. Falar, hoje eu não vou gozar. Não tô conseguindo gozar. Não tô gostando disso, desculpa. De um jeito carinhoso e tal. Nem sempre eu sou carinhosa. Às vezes eu sou grosseira mesmo. Mas falar, não tá bom isso pra mim. E, que é um passo mais longo, trazer esse vibrador pra dentro dessa relação. Uma outra coisa que eu acho que é muito legal, por exemplo, que você já tá vivendo você não tá mentindo pra ele. Você não tá fingindo o orgasmo, que é horrível, que eu acho que é a pior alternativa que a gente tem. E eu acho que muitas mulheres se utilizam disso pra se livrar daquele sexo, pra não frustrar o homem exatamente, pra ele não se sentir esse medo que você tem dele ir embora, porque você não tá gozando, porque aí parece que ele não está te dando prazer. Não tem nada a ver com ele, o seu prazer. Seu prazer tem a ver com você, com a sua cabecinha, e com você ali, a sua conexão com você mesmo. Às vezes gozar é só a sua conexão com você mesmo. Não tem nada a ver com o outro. Muitas vezes não tem nada a ver com o outro. Pra mim, o meu prazer em relação ao sexo, a dois, tem a ver com o cheiro, com o abraço, com o carinho, com o beijo, com outras coisas que me fazem, que me dão prazer. E o sexo é uma conexão comigo.
E eu acho que quanto mais a gente perceber isso e ficar menos preocupado que o outro tem que fazer a gente gozar, melhor. Mas acho que isso é um processo também que você vai lá elaborando e entendendo em você. Então, tenha tempo. Você já tá dizendo pra ele que você não tá gozando, então tudo bem, continue dizendo e tente se descobrir sozinha um pouco, porque a partir dessa descoberta, talvez você possa dizer pra ele, cara, eu consegui gozar sozinha e eu usei isso aqui, foi muito legal, não sei o que, posso tentar com você? Como é que você pode me ajudar? Então, isso ser uma parceria, uma troca, uma descoberta junto. Você é muito novinha, você tem 20 anos, então você não sabe ainda um monte de coisa em relação ao seu próprio corpo, em relação à sua sexualidade, que você está descobrindo, você está no começo da descoberta dela. Se dê tempo também, tenha paciência com você, não fica falando, mas eu já devia estar gozando, mas eu não consigo, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha, eu transei pela primeira vez com 17 anos, eu acho que eu fui gozar com 25? É mesmo? Acho que sim. Caraca. Não, sozinha eu gozei antes. Ah, sim, mas na transa. Mas na transa mesmo? Então, eu acho que... E eu lembro a primeira vez, assim, que eu gozei com um namorado e foi tipo assim... Caramba, isso é possível! É possível! Tará, é possível! Então, eu acho que... a gente vai descobrindo, e isso é muito legal também. É legal também você descobrir com o outro. Você não tá pronto, ele não tá pronto. A gente não sabe muito bem as coisas. A gente vai descobrindo aos poucos, sabe? E eu fiquei pensando também, você falando isso, e se você chorar, tudo bem também. Você pode gozar e chorar. Isso é uma coisa que a gente... o troço não é puro assim, né? Várias vezes você vai vir com um pouco de angústia, de medo do que tá acontecendo, de caramba... E chorar e ter uma descarga que sai para um lugar errado, ou ter um acesso de riso, né? Pensando, tudo isso pode acontecer. Coisas que você não entende mesmo, né? Isso acontece. Não é limpo, não é puro, não é assim, aquela cena do não é... Não é a cena do Leonardo DiCaprio, Romeu e Julieta, da Claire Danes com o Leonardo DiCaprio. Você nem viu esse filme, você viu esse filme, você é jovem. Mas não é. O orgasmo, sei lá, é confuso, é sujo, é estranho, tá vendo? Já carregado de coisa... Ele é uma mistura de coisas, então é difícil de aceitar isso, né? Porque é dar conta de aceitar que tem coisas em você que você nem sabe de onde vem. Sim. E eu acho que pra mulher, assim, mas é mais intenso ainda isso. Pro homem é mais localizado no pinto ali e tal. O homem é quase mecânico, né? A coisa da... Não, eu discordo disso. Discorda? Eu discordo, porque eu posso me... É mais mecânico, acho que sim, mas eu posso me masturbar por 50 minutos o prazer funciona no campo da fantasia, né? Sim. Pra mim também. Tem situações que eu vou gozar muito mais rápido e tal, mas isso tem a ver com a minha fantasia, com o que eu tô projetando ali de controle ou não, ou de fetiches ou não. Então, o orgasmo é fantasia para os dois. Então, ele é corpo, isso é que é engraçado, porque ele é corpo total e ele é fantasia. Tem uma coisa muito legal da neurologia atual, assim, que se sabe ou se entende que o nosso corpo exterior, ou seja, tudo que é a superfície do corpo tátil nesse sentido, é entendido pelo cérebro como uma imagem de um objeto. O cérebro vê o corpo, percebe o corpo, tem informações sobre o corpo do mesmo jeito que ele recebe informações sobre um objeto exterior. Então, é uma relação da sua fantasia com o seu corpo mesmo, como o que está acontecendo com esse corpo. E é uma negociação nesse sentido, que você vai travando, tentando limitar e tal, que você não entende. O cérebro entende o corpo. Por exemplo, a gente está objeto? vendo a câmera, não está? Isso é um objeto. Seu cérebro está lendo isso como um objeto, uma coisa exterior a você. Isso aqui, ele também está lendo do mesmo jeito, na mesma área cerebral. O quê? Você passando a mão no meu braço? Tudo que é estímulo perceptivo, ele vai jogar aqui e aqui ele vai analisar com uma série de outros dados. Mas não meu próprio corpo. Seu próprio corpo. Isso aqui é seu corpo, né? Se você está sentindo, é seu corpo. Não, mas você que está passando a mão nele. Então passa a mão. Se eu passo a mão nele... Também. Tudo que é corpo exterior, superfície do corpo, olhar, audição, gosto, cheiro,
tudo isso entra no corpo num campo que é de leitura de objeto. No cérebro, no mesmo cérebro, lugar de leitura de objeto. De leitura de objeto, e aí ele faz uma leitura com experiências pregressas e coisas e tal, o que gera medo, o que gera não e tal. Eu tenho muito medo no nosso cérebro. Vamos fazer um vídeo Aí ele conecta com os afetos básicos, que os instintos escritos na sua memória, no seu HD, né? Que são filogenéticos que passam. E aí ele faz leituras de o que é ameaça, o que não é. E aí rola toda uma série de coisas. É uma puta de uma complexidade, eu quero dizer. Então você não domina isso. Resumindo, o que eu quero dizer, você não domina esse troço assim. Não tem como você dominar o seu gozo desse jeito. Você vai ter que experimentar e deixar o seu corpo ir também, o seu cérebro ir vibrando e soltar a mão dele também, assim, e ver até onde que ele vai e ir descobrindo como é que ele acontece. Isso é lindo, eu acho, assim. A gente não é senhor disso, né? Então, pô, é muito legal, mas é um processo mesmo. É um processo. Viva o processo, garota. Tamo junto. Vai dar tudo certo. Tá? É isso. É isso? É isso. É isso, gente. Até já. Beijo. Beijo. Beijo pra você, viu?